responsabilidade de educar, de ajudar também, né? Então, assim, basicamente que todo o trabalho é honesto para Deus, então a gente não tem que ficar, né? Daí, eles continuam falando, né? Então, Jesus dá vários exemplos e tudo, e o que Jesus deixa bem claro? Porque daí ele pergunta assim, mestre, como deveremos interpretar? Porque às vezes ele fala que ele já pediu e Deus não atendeu, né? E daí Jesus fala que essa comunicação da prece, ela tem que ser ininterrupta, e ela tem que se tornar tão natural como a nossa respiração, como a gente respirar, né? E que Deus vai restaurando as energias, mas que Ele não vai atender o que for, assim, digamos, infantil ou alguma coisa que não tenha tanto uma aspiração, mas que se for alguma coisa de esperança, de energia, tudo Deus restabelece, né? E, enfim, Jesus responde para ele, sempre pedimos a satisfação de desejos e caprichos, e é possível que isso não aconteça. Então, a partir da hora que a gente torna a oração uma coisa natural, a gente aprenda a agradecer, a gente vai ver quantos benefícios a gente está recebendo sem estar percebendo, né? Então, isso é a importância da oração. Daí, Alfeu, o filho de Alfeu pergunta para Jesus nos ensinar a orar, né? Então, é feito pela primeira vez o Pai Nosso, então Levi vai anotar e é a base, né, de todo o nosso ensinamento até hoje, né, o Pai Nosso. E é assim, Jesus falando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, e continuou, venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. E prosseguiu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor, e acentuou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a oração dizendo com infinita simplicidade, não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E é isso, é a nossa oração, né? A nossa base de conduta que a gente aprendeu. É isso. Gi, você quer colocar mais alguma coisa? Mais para frente a gente vai ter uma aula, né, que vai falar sobre essa oração. E, enfim, né, a gente fala tanto da oração como forma de ligação com o plano espiritual e de que a gente sempre se coloque à disposição, né, das leis divinas e entenda as nossas dificuldades, as nossas lutas, né, para que a gente tenha forças e realmente acho que às vezes a gente se prende muito em pedidos, né, pedidos que são materiais, e aí de repente a gente está brigando com Deus porque acha que não foi atendido, né, mas somos sempre atendidos, essa que é a questão, né, que ele deixa bem claro aqui.
E aprender, né, a reconhecer que a partir da hora que você torna isso tão natural, você vai reconhecer mais as bênçãos, que você não tá passando despercebido. Pelo menos para mim isso ficou bem claro também. A gente se fecha, né, no nosso mundinho orgulhoso, egoísta, se coloca sempre na posição de vítima e não consegue enxergar, né? É exatamente isso que você falou. Quantas bênçãos a gente recebe todos os dias, a gente não consegue entender que todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, mas a gente insiste sempre, né, nas mesmas fórmulas, busca sempre as mesmas coisas e não consegue entender por que muitas vezes não desenlança, né, não vai para frente, enfim, que a gente fica preso, né? Não É que a gente lembra mais na hora do encarnação. aperto, né? Na hora do aperto a gente corre, daí a gente lembra. Mas é isso. Então, acho que eu fiz rapidinho, como você pediu. Foi rapidinho, assim. Obrigada, Adri. Porque aí a gente já entra no A Caminho da Luz, né? Hoje está corrido. Hoje a gente já começa no capítulo 9, que é um dos capítulos da semana passada. Aí, enquanto não estava todo mundo entrando, só para a gente ficar atento, a gente deu uma conversadinha rápida aqui com as meninas, vamos ficar atento ao tempo, porque para que todos os grupos consigam fazer os seus capítulos, né? E lembrando aquilo que a gente falou na semana passada, de trazer a essência de cada capítulo, não precisa trazer um resumo detalhado, porque a gente parte do princípio que todo mundo leu, tá? Então, vamos nos atentar mais aos comentários mesmo, o que a gente achou de interessante, ou que a gente tem de dúvidas, enfim, para que essa discussão fique, né? Acho que torna mais rica quando um complementa o outro, tá bom? Vamos lá? Acho que a Célia vai fazer o capítulo 9, né, Célia? Eu acho que seu microfone está fechado. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Então, eu procurei fazer conforme a Adélia explicou, em 10 minutos o tempo, tá? Então, eu vou procurar ser bem resumida, para que a gente possa ir rapidamente aqui. Como é que eu passo a tela? Eu não estou conseguindo avançar. Você tem que estar na tela do PowerPoint. Eu estou com PDF. PDF não passa? Você tem que estar na tela do PDF. Sim, eu estou na tela... Ah, tá, entendi. Você tem que ir no cursor. Entendi. Tá indo agora? Isso, tá, foi, legal, agora foi. Gente. Pessoal, essa sessão sobre as religiões mais antigas, ela meio que junta tudo que nós fizemos do capítulo 1 ao capítulo 8. Então, ela é composta de 7 sessões que eu vou resumir aqui, com cada uma com uma conclusão. Tá? Então, basicamente, as primeiras organizações religiosas nasceram junto com a própria humanidade e com os povos primitivos da Índia, China, Egito, Israel, tudo aquilo que a gente viu na outra aula, né? Então, Jesus, que é o governador do orbe terrestre, já no início da civilização, enviava os mensageiros, os missionários, para já transmitir a questão da espiritualidade. Só que eles não tinham escrita ainda, então a comunicação era oral e passava de geração em geração. Somente quando os exilados de Capela vieram, que veio a escrita, e por meio da escrita os símbolos, onde pôde realmente ter um florescimento do conhecimento nesses milênios todos no passado, né? E passar esse sentimento e crescer o sentimento espírita, né? Espiritual do ser humano. Eu queria aproveitar e passar para vocês aqui esse link, que eu achei algo maravilhoso e me emocionou bastante. Eu vou botar esse link aqui no chat para vocês assistirem depois. É um vídeo que está no YouTube, que ele resume o capítulo 1 ao capítulo 9, com mensagens e visuais muito bonitos, tá? Então, tá aí no chat esse link. Bom,
Ainda falando das raças adâmicas, elas surgiram nessa região da Ásia, no Irã e na Cordilheira do Pamir, que é Paquistão, Afeganistão, Quirguistão, etc. e tal. Um monte de questão aqui, tá? E sempre essas raças nunca esqueceram, quando elas estiveram no plano espiritual com Jesus, elas nunca esqueceram a palavra de Jesus, né, com as suas promessas, e nem tampouco a paisagem maravilhosa, a beleza que eles viram no plano espiritual, que eles tiveram que abandonar para poder passar as provações aqui no nosso mundo de expiação, né, de provas de expiação. Mas sempre lembravam da mensagem de Jesus. Então, a conclusão aqui é que o Cordeiro de Deus foi anunciado às civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim. E aqui o pentagrama, eu fui pesquisar, pelo que eu entendi, depois vocês podem complementar, ele mostra os 5 pontos: união, harmonia e equilíbrio, que o homem tem que atingir para conseguir o sagrado e divino, tá? Então, foi isso que eu entendi. Se depois alguém puder me esclarecer melhor, seria interessante. E aí, como que surgiram as crenças religiosas, né? Então, Jesus, ele tratou de toda a evolução dessas criaturas até hoje. Ele está fazendo isso conosco, né? Para que a gente possa crescer, evoluir nos nossos pensamentos, nos nossos valores. E todas essas religiões da China, Pérsia, árabes, celtas, gregos, etc., teve a iluminação essa luz pelos emissários de Jesus, tá? Como? Através justamente das reencarnações sucessivas e periódicas, tá? E aí nós já vimos nas aulas passadas lições de Cristo nessas várias religiões que a gente viu, da Índia, da China, do Tibete, né, Buda, Pentateuco de Moisés, Alcorão de Maomé. E eu também tenho a minha prova disso, que há muitos anos atrás eu estudei, eu procurei muito a religião, estudei muita coisa e encontrei um site que tinha a comparação de várias sagradas escrituras do mundo, né, da nossa terra. E era uma publicação não que falava sobre o hinduísmo, depois sobre o Buda, sobre catolicismo. Ela tinha um índice sobre todos os temas importantes da vida. E para cada tema importante da vida, ela trazia uma frase das diversas sagradas escrituras que mostra essa similaridade, tá? Então, cada raça, ela recebeu seus instrutores como se fosse Deus, né, Jesus, dando toda essa informação. E essa unidade substancial das religiões, que eu mostrei para vocês, que eu li isso em vários pontos de várias sagradas escrituras, né, mostra isso, que na antiguidade, essas religiões antigas, elas guardam entre si a mais estreita unidade substancial, trazendo conhecimento. Então, no âmago dela, elas são muito similares, tá? Inclusive, ele fala da Lemúria e de Atlântida, que uniu o continente asiático à América Latina e a Atlântida à América do Norte. Tá? E aí explica bem as civilizações pré-históricas que nasceram no continente americano, principalmente o que a gente conhece, incas e astecas. Então, quem já foi ver esses locais, né, com esses monumentos, mostram como foi evoluída essa civilização e que já tinham recebido a palavra indireta de Jesus. Tá? E elas acabaram desaparecendo por problemas climáticos, cataclismo, arrasamentos, como ele fala, né? E a conclusão é: todos os povos traziam a concepção de um Deus, essência da vida de todo o universo, e também a visão do Cristo esperado em todos os pontos do globo. Passando para o outro capítulo, que é Revelações Gradativas,
as revelações de Jesus, elas ocorreram aos poucos, né, trazendo conhecimento e as várias possibilidades, tanto com dor como com alegria, né, como você vai tendo as experiências e vai evoluindo, tá? E cada emissário trouxe uma parte da grande lição, mas que mais foi na Galileia para preparar a chegada de Cristo, tá? E diz também, né, Emmanuel, que por esses motivos os povos asiáticos não conhecem a lição direta do mestre, apesar de ter essa visão espiritual, tá? E aí vem a boa nova, né? Ela não se espalhou no tempo e nos diversos povos como se pretendia. Então, aí eu estou enxergando que deveria ter sido espalhado mais, tanto no tempo como nos diversos povos, e não foi. E aí entra essa parte do que deu errado, né? Então, foi colocado que os pretensos missionários de Cristo, durante o século seguinte, logo após a chegada dele, ensinamento dele, não souberam passar a lição, vida, verdade, amor, esperança, caridade, tudo isso que a gente aprende, né? Ela foi abafada nos templos, né, de uma falsa religiosidade, e encarcerando no silêncio dos conventos e dos mosteiros, para abafar esse conhecimento. E aquele maravilhoso evangelho foi sacrificado em seu desenvolvimento e contrariado nos seus mais verdadeiros objetivos, né? Então, a minha conclusão aqui é: o plano deu errado? É isso? Também vamos discutir essa questão, tá? Aí vem o capítulo da preparação para o cristianismo. Basicamente, ele observa que os auxiliares, os instrumentos humanos, eles têm características das vulgaridades terrestres, não só da Terra, mas do momento que a Terra e da cultura que estão vivendo, né? E até Moisés fala no capítulo 7:15, que guardai dos falsos profetas, que vêm a nós disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos ferozes. E eu encontrei também uma frase de Emmanuel no O Caminho, tá? Que não é a religião, que eu acho que se encaixa aqui, né? Não é a religião que destaca o homem, mas sim o homem que salienta ou desfigura a religião que esposa e pretende servir. Então, eu achei que isso foi bem apropriado. E, rapidamente, para complementar aqui, eu li também de Emmanuel que, quando vinham os emissários, os profetas da época absorviam as informações, só que eles pegavam e adaptavam aquilo para aquela época, para aquela cultura. E nesse momento, como ser humano, ele alterava conforme lhe convinha a questão, para alterar algum comportamento da época que não era, vamos dizer, que ele não queria, né, esse profeta. Então, houve essa desvirtuação da palavra do profeta que veio antes ou depois de Cristo, né? Então, houve uma adaptação, e nessa adaptação houve a parte humana, e não a mensagem direta dos céus, tá? Então, achei isso importante. E, finalizando, com Cristo inconfundível, que Jesus passa pela terra, marca sua passagem com muita caridade e muito amor, né? A transmissão dele é essa, o outro, né? Amar o próximo, e ele mostra que da manjedoura ao Calvário, seus exemplos, suas parábolas e advertências estão repletas de verdades eternas e gloriosas para que a gente aperfeiçoe nossa vida na Terra. Ele remodelou o conceito da vida social, exemplificou, né, com fraternidade, tolerância, piedade, amor, com lições em praça pública, inclusive para as criaturas degeneradas e infelizes, né?
Somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo, e que nós temos tanta dificuldade de cumprir. E é o Senhor da semeadura e da seara. Eu gostei muito disso, da semeadura e da seara, porque antes de eu vir para o semeador, eu estava em São Paulo, no Seara, Seara Bendita, né? Então, eu gostei muito dessa semeadura e da seara. Era a personificação de sabedoria, amor, e como carpinteiro fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho. Eu adorei isso, porque eu acho que o trabalho é fundamental para o ser humano. Coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. E a conclusão é a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Né? E muito obrigada, desculpa se eu passei do tempo, mas acho que não. E minha pergunta fica, por que o plano deu errado, né? Porque o plano espiritual deu errado. Obrigada. Alguém quer responder? Eu não vejo como o plano tenha dado errado. Eu acho que ele foi num tempo diferente daquilo que gostaria. A própria Joana de Ângeles fala, né, que a gente está devagar, que a gente precisaria acelerar o passo. Todos nós temos o livre-arbítrio, né? A gente tem as nossas escolhas, a gente faz os nossos planos reencarnatórios, e aí chega na hora H, a gente tem as nossas dificuldades, vacila. Acho que a gente não pode esquecer, ter em mente que a lei divina é uma lei de amor, de paciência, né? Jesus exemplificou isso, sabia que ele vinha e ensinar um monte de coisa e que a gente ainda não estaria preparado para entender tudo, tanto é que ele prometeu o Consolador, né? Então, tudo ao seu tempo, acho que bem como você colocou, cada nação recebeu os seus emissários de acordo com aquilo que tinha condições de aprender, de entender. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, quando a gente pega uns livros, por exemplo, do André Luiz, das missões socorristas, ou mesmo Transição Planetária, né, do Manuel Filomeno, todos esses grupos socorristas são compostos por pastores, por padres, por judeus, enfim, diversas religiões, né, membros de várias religiões, para que possam socorrer aqueles que estão perdidos, doentes e desesperados, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que conseguem entender, compreender. Então, acho que esse capítulo mostra bem isso, né, esse paralelo assim, do micro e do macro, nação e esse resgate, esse apoio individual. Agora, nem todos, a gente sabe que nem todos são resgatados no momento que a espiritualidade gostaria. Quer dizer, as missões, elas estão sempre lá, mas a gente nem sempre está preparado para, né? Então, eu acho que quando você fala do trabalho, para mim fica também bem clara essa questão, assim, da responsabilidade que cada um tem, né, de cumprir e de fazer o seu papel, aquilo que lhe cabe. E o plano espiritual está fazendo o trabalho dele o tempo todo, nós nem sempre, né? Posso falar, Gi? Claro. Olha que interessante, né? A essência, se eu posso falar religiosa, ela é fantástica. O que nós sabemos nos dias de hoje é a utilização de algo tão significativo para obter poder no mundo. Daí surgiu o rompimento através de Martinho Lutero. Falando uma realidade, né? A própria Igreja Apostólica Romana, ela utilizou isso para ter domínio sobre a sociedade. É tão significativa as colocações que a essência é indiscutível, mas, infelizmente, muitos usaram-na para ter dominação da sociedade. As barbaridades que foram feitas, vou falar, não quero com isso condenar, mas vou falar da realidade. Arrumaram até fogueira para queimar pessoas. Vocês sabem disso. Isso, o objetivo era dominação.
E Martinho Lutero veio lá no século XVI e rompeu, quebrou isso. É interessante, né? Então, a essência é boa e ela vale a pena, ela é importante para todos nós, do ponto de vista religioso, porque nós precisamos disso. É o nosso alimento espiritual, sem dúvida. Só isso. Obrigado. O Alexandre acho que levantou a mão também, né, Alexandre? Mas porque é como você colocou, né? Ele vai falar aqui de Maomé, ele veio com uma missão e acabou mudando o seu comportamento, quer dizer, se perdendo com algumas coisas. Próprio o Kardec, né? Kardec veio preparado para fazer o seu trabalho, mas a gente já leu que se ele tivesse falhado, outros estavam prontos para fazer isso. Quer dizer, então a espiritualidade conta com os trabalhadores, mas nem sempre os trabalhadores fazem aquilo que foi programado, né? Sim. Exato. É exatamente por aí, Alexandre, porque assim, o plano no geral, né, quando a gente olha o macro, ele tá lento, mas não falhou o plano da espiritualidade. Quem falhou, né, ou os que falharam foram os homens, né, fomos nós. Então, o que a gente está falando, né, quando a gente reporta isso para cada encarnação nossa, quantas encarnações a gente já falhou e vem falhando, né? E aí quando eu pego a minha, a sua, do fulano, né, são vários falhando que compromete um planejamento geral também. Mas o plano divino, esse não pode, né, ter sido programado erroneamente. Então, é nesse sentido. A gente falhou, a humanidade falhou na execução do plano, porque o plano depende de nós também. E aí é a gente que vem patinando, né? Vamos seguir para o 10? É.
Muito bom. Vamos lá? Fala, Claudete, você que vai fazer o 10? Sim, eu fiquei pensando no que o Alexandre falou, de que o mundo falhou. Juntando com o que o Alexandre acabou de falar, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que não falhou, a gente não estava, e não está ainda, completamente pronto, né? Então, a cada período, a cada época, a cada tempo, temos as nossas falhas, mas estamos avançando um pouquinho. Então, eu não vejo assim como um fracasso, como vejo vários problemas. Eu estudei meu texto também, mas eu considero que, aos poucos, a gente está avançando. Mas Devagar, mas estamos. é exatamente isso, Claudete, que a gente está falando. A questão é, eles esperavam um pouquinho mais. Eles esperavam um pouco mais de compreensão e rapidez. Mas o caminho está no caminho, né? Era para a gente estar um pouco mais adiantado. Como o Emmanuel fala, não foi como previsto o texto. Vamos lá para o capítulo 10, então? Capítulo 10, boa tarde, tudo bem? O capítulo 10 é a Grécia e a missão de Sócrates. Então, vou falar um pouquinho da Grécia, né? Todo mundo já tem noções. Então, ela se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo. Ela assumia, né, na época, citado aqui no livro, a direção intelectual do orbe inteiro. 500 anos antes de Cristo, foram enviados espíritos sábios, benevolentes, para consolidar a maturação do pensamento terrestre. Né? Bem assim, de encontro com o que a gente estava falando agora. Né? A Grécia, ela antiga, ela pegava Chipre, Anatólia, sul da França, sul da Itália e Egito. A palavra Grécia foi dada pelos romanos, quando eles invadiram, né? Deram a palavra Grécia foi dada pelos romanos. Os gregos se chamavam, né, de helênicos, e a língua falada na época era o grego, o hebraico, somente quando se relacionava à Torá. E o latim falado pelos romanos. A maioria da cultura na época era grega, os espíritos evoluídos encarnaram lá, né? Encarnaram lá na época, foram convidados a encarnar lá. Não são espíritos puros, evoluídos. E desenvolveram, então, a arquitetura, a cultura, a poesia, a medicina, a filosofia, e que eram, na verdade, os prepostos em nome de Jesus para trazer esses conhecimentos. Tinha as duas grandes cidades, né, Atenas, que era filosófica, com grandes pensadores, democrática, priorizava o estudo, a cultura, as artes, e as ideias democráticas que nós temos hoje começaram lá, né, são as mesmas de lá. Então, nós temos até hoje. As coisas lá eram discutidas com o povo. Então, o que decidiam em grandes assembleias os problemas da cidade. Igual nós temos hoje. E Esparta com ideias militaristas, prepotentes, sem diálogo, condenava a cultura, era totalitário, os direitos eram cerceados, e eles retiravam as crianças dos pais antes dos 7 anos.
né? E para as crianças não terem essa noção de família, o sentimento do que é uma família. E a família deles passava a ser o exército. Né? E eles defendiam a raça pura, eles tinham preconceitos dos estrangeiros. E em Esparta, o que predominava era a guerra, né? Então, muitas teorias científicas que parecem... Gente, eu estou meio que resumindo, né? Eu estou pegando assim, resumindo não, pegando os pontos principais da Grécia, né? E falando para a gente poder caminhar. Então, muitas teorias científicas que hoje parecem ultramodernas, tal, elas foram conhecidas lá na Grécia, né? Um exemplo, a escola matemática, a escola atomista, né, que é a divisão dos átomos. Então, o berço da ciência, da filosofia, da cultura ocidental foi lá. Em 1938, antes da Segunda Guerra, né, esse livro ele foi um prenúncio, foi tido como um prenúncio da Segunda Guerra. Onde aconteceu, né, aí por alguns ditadores totalitários, e pensavam como Esparta, né? Então, assim, um dos pontos, maltratavam os estrangeiros, os judeus eram estrangeiros. Então, assim, Esparta foi um exemplo ruim, né? E ela passou pela história trazendo flagelo, destruição. Nada de construtivo. Quando pensamos em conflitos modernos entre estados democráticos, fascistas... Olha, desculpa, gente, eu apertei alguma coisa aqui. Quando a gente pensa, né, em conflitos modernos entre estados fascistas ou comunistas e democráticos, nós temos que... Eu achei bem interessante essa frase, né, do livro, que nós temos que voltar nossos olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta, como símbolo político, né, que nos fazem pensar na atual Grécia antiga. Ou seja, nós estamos replicando mais ou menos, né, ao passar aí da história, o que aconteceu entre Atenas e Esparta, né, o que acontecia lá. Então, as influências atenienses, elas foram passando de cidades para cidades, o que não agradaram a Esparta, e Esparta resolveu lá ter uma disputa. E daí as cidades ficaram fragilizadas e Roma tomou, né, tomou a Grécia. Então, as duas cidades, elas foram um exemplo do que é bom e o que é ruim, né? E a condenação de Sócrates, no final das contas, né, depois tomada por Roma, devido a essa fragilidade que eu acabei de dizer, da disputa das duas grandes cidades, a condenação de Sócrates, ela foi uma das provas coletivas da Grécia. E aí foi invadida pelos romanos, né? E os romanos pegavam os nobres, os sábios, e levavam para Roma como professores dos nobres de Roma, como escravos. Eles viam não como professores, mas como escravos para ensinar os nobres de Roma. Então, é isso. Agora, Gi, eu fiquei de falar a parte de Sócrates, né? Não, aí, só um pouquinho, alguma pergunta? Alguma colocação que pudesse integrar aí o que eu falei? Geral? Para mim ou para a Marisa? Para quem? Não, para todo mundo. Não, eu falei, só um pouquinho, né? Porque, de repente, vocês têm alguma coisa para colocar, para acrescentar. Eu tentei ser bem sucinta, né? Pegando alguns pontos bem principais, assim, que eu achei. Não, mas acho que está ótimo. Acho que foi perfeita as suas colocações.
Podemos Pode seguir, seguir. então? Por mim, sim. Desculpa, Malu, desculpa. Parou, você terminou a sua parte, eu falei, Imagina, imagina. Bom, eu vou falar, ela já falou bastante sobre a Grécia, né, e Atenas e Esparta, eu vou falar sobre Sócrates, que nasceu numa cidade na parte de Atenas, né, não de Esparta. Ele era, nessa época da maioridade da Terra, né, como ela falou, foram enviados alguns emissários, né, de Jesus, alguns do coração, né, e algum do cérebro, né. Eu não sei, ao meu ver, o Sócrates é dos dois, porque ele tinha a parte do coração, mas ele era muito inteligente. Então, eu não sei, eu não consegui identificar qual é o lado dele, porque ele foi um filósofo, né? E ele. Muita gente, eu pesquisei, achava até que ele pudesse ser o Messias, de tão parecido que ele tinha com as ideias de Jesus, né? Em muitas coisas, assim. Mas ele não era tão, assim, claro, nem tão evoluído e não tão declarado quanto Jesus, mas obviamente foi bem perseguido também, porque como ele tinha essas ideias revolucionárias do coração também, ele contrariava a todos os poderosos, enfim, né, ao egoísmo, a tudo que a gente já sabe. Então, bom, ele foi engraçado porque então ele foi um missionário de Jesus e ele, como é que era? Ele foi o negócio da ética. Ele pôs ai, agora estou gaguejando. Quando eu tenho que falar, vou gaguejar. Quando eu tenho que perguntar, eu não gaguejo. Mas peraí, deixa eu ler aqui, senão eu me perco. Ele teve muita contribuição no campo da ética. Por quê? Psicologia e tudo. Porque ele usava do questionamento para fazer as pessoas pensarem. Aí eu achei bem interessante isso, né? Porque é o que o Espiritismo, a nossa doutrina, prega, né? Que é para a gente questionar, para a gente não aceitar tudo, para a gente pensar. E ele já naquela época, 400 anos antes de Cristo, ele já seguia por esse raciocínio, porque através do questionamento você faz o raciocínio, né? Do questionamento do interlocutor, o interlocutor faz o raciocínio, vê os seus preconceitos e chega numa conclusão, numa ideia nova, né? E assim ele era a tática dele de convencimento, e além disso ele pregava, ele falava muito sobre a virtude, que a virtude ela é um conhecimento, que o mal ele não é voluntário, tem muito mais a ver com a ignorância do que outra coisa, então você precisa se instruir, se desenvolver para ser uma pessoa, para conseguir ser uma pessoa do bem. Por isso que ele indicava todo mundo a se desenvolver espiritualmente, não usava a palavra espiritualmente, talvez, mas a se desenvolver, né? E não pensar na parte material. Todas as aulas que ele dava, né? Ele nem formou uma escola, nada, ele dava, falava em público, falava gratuitamente. Então ele, inclusive ele não escreveu nada, foram os discípulos dele, que é Platão, tudo, que falaram, que passaram as ideias dele, porque ele mesmo, ele falava, só sei que nada sei, né? Então é interessante esse lado dele, tanto esse lado questionador, esse lado parecido com as ideias de Jesus, o que comprova realmente que ele foi um missionário, né, de Jesus. E ele não aceita, é engraçado que ele foi condenado à morte, podia ter fugido, né, teve a possibilidade de fugir, optou por não, porque, na verdade, ele foi condenado dessa maneira, né, como ele tinha muita popularidade, principalmente com os jovens, que foi um dos motivos da sua condenação, falaram para ele, olha, eu vou cortar a sua língua, e você vai ser exilado, ou você prefere a morte?
Ele falou, porque se já colocassem ele para a morte, ele ia formar uma revolução, não ia ser bem visto, né? Então eles deram essa opção para Sócrates, e ele preferiu morrer. Ele foi envenenado, ele mesmo tomou lá o veneno dele, e ele optou pela morte, porque ele falava, não, a minha missão é passar o que eu sei, eu quero estar no meio das pessoas, passando o que eu sei, eu prefiro morrer. E ele optou pela morte. Eu achei bem interessante isso da parte dele, né? Ele mesmo sabia da missão dele e achei bom, achei super me identifiquei não pela missão, mas por ser questionadora, assim como ele, né? Não sei, acho que calhou bem. A Malu que me falou, olha, fica com Sócrates, acho que ela falou, ela é muito questionadora, tô brincando, Malu. Mas é isso aí, achei bem legal. Alguma dúvida? Obrigada, meninas. Então é isso. Eu mesma tenho uma dúvida, eu mesminha. Pode falar. Não, até nem seria com você, mas eu acho que um esclarecimento mais. Quando você falou que ele questionava, né, o público, né, nas palestras públicas dele, ele questionava, né, as pessoas que estavam ali participando. Então, eu entendo, assim, como professora, eu entendi isso assim muito parecido, né? E aí eu queria a opinião de vocês, pode ser realmente ou é coisa da minha cabeça, muito parecido com o construtivismo, porque Jean Piaget depois ele traz isso, né? A construção do conhecimento. E o Sócrates lá já fazia essa construção do conhecimento. Quando ele era irônico, porque ele se baseava na ironia e na maêutica, né? Então, assim, quando ele era irônico, assim, de dizer, como estou dizendo assim, não estou entendendo muito bem, alguma coisa assim, e aí ele questionava a pessoa, então tá, você está perguntando isso, o que você acha disso? Ele meio que devolvia para fazer a pessoa pensar. Eu entendo que isso é uma construção de conhecimento, que depois, né, pós isso, vem lá depois, 1900 e alguma coisa, o Jean Piaget com essa ideia do construir o conhecimento. Má, é por isso que eu não entendi, assim, eu fiquei na dúvida se ele era um gênio do coração ou da mente, né? Ou dos Sim, dois. com certeza ele era um espírito dois, bastante evoluído, tanto é que Emmanuel fala bem no comecinho de que muitas vezes a sua exemplificação se aproximava do próprio Cristo, né? Então ele era um espírito diferenciado e já trazia vários conhecimentos que depois, mais tarde, foram colocados em prática por outros, né? Não, mas aí eu quero saber, estou fora do que eu estou pensando ou não? Tá realmente... Malu, é totalmente isso, porque assim como Jesus, ele tentava fazer com que as pessoas buscassem respostas através das reflexões, do pensamento, né? Não era mais nem Jesus quis ser também aquele que viesse aqui, falasse, e as pessoas fizessem o que ele estava falando por fazer, né? Mas queria que as pessoas entendessem. Então, ele sempre buscou, mais do que um filósofo, ele é um grande pensador. Não tem respostas prontas, né? Pelo contrário, ele tem muitas perguntas. E essas perguntas impulsionam as pessoas a refletirem. Que é a dinâmica de Jesus, é a dinâmica do próprio Espiritismo, né? Não é isso aqui, fechado. Vamos pensar, vamos construir. Vamos lá? Capítulo então, 11. Gi, a maêutica que ela falou é o parto das ideias, né? Que através desse questionamento gera a ideia. E isso que eu acabei pulando aí, não sei se é importante, mas é isso, né? Agora, uma dúvida que eu fiquei em relação a ele é justamente isso, né? As pessoas que são missionárias, né, que são evoluídas espiritualmente, geralmente elas são também evoluídas intelectualmente, não? Ou não necessariamente?
Não necessariamente, né? Mas aí no caso, né, Maísa, ele era um ponto de equilíbrio, né, entre o coração e a razão. O que denota uma evolução diferenciada, né? Posso falar uma coisa? Alguém já leu sobre Sócrates alguma coisa ligada à religião? Não, eu não li. Sócrates raciocinava, pensava. Sócrates nasceu 470 anos antes de Cristo. Ele partiu com 399 e tomou veneno, né? Mas as colocações dele eram colocações filosóficas, pensar, razão, lógica. E ele falava com quem lá? Com os jovens. Se no tempo de Jesus o nível de ignorância era significativo, imagine 400 e poucos anos antes de Jesus. Mas o que ele deixou foram colocações para reflexão, que, no fundo, leva também, quando nós temos uma estrutura melhor do ponto de vista religioso, a utilizar essas colocações filosóficas sobre a referência religiosa, que é bastante, ajuda bastante. Mas é interessante isso. E o processo evolutivo, ele é lento e gradual, tudo a cada tempo. Imaginemos Deus estrategicamente perfeito. Tudo que acontece tem uma lógica no entender do Criador. Ele pode tudo. Só que o processo é gradual, não pode ser diferente. Porque o conhecimento é algo que chega a nós de forma gradual, leva o tempo que cada um tem. Não é diferente. Agora, é importante, pela doutrina espírita, conhecer isso com um pouco mais de profundidade. Isso é maravilhoso, realmente. Posso seguir? Então, vamos. Então, eu fiquei com o capítulo 11, tá? Que é Roma. Eu achei, assim, que eu fiz o resumo do resumo, porque senão não ia dar no tempo, porque é um capítulo super rico, né? Que tem um papel importante na nossa história, na nossa evolução. Então, eu fiz o resumo do resumo para a gente poder dar tempo da gente conhecer um pouquinho, tá? Então, eu fiz assim, as bases da civilização romana remontam à época dos etruscos, que se fixaram na Península Itálica. Esses etruscos habitavam na Itália primitiva, que era dividida em duas partes, que era a Gália Cisalpina e a Magna Grécia. A Gália Cisalpina era ao norte da Península Itálica e a Grécia era ao sul, tá? Dessa península. Reconhecendo os esforços desses espíritos que haviam se localizado na Itália primitiva, os prepostos de Jesus já projetavam, já programavam a fundação de Roma. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelo povo etrusco, que se via humilhado pelas constantes invasões dos gauleses. E eles, desgostosos e atormentados por essas agressões, os etruscos decidiram tentar uma vida nova, guiados indiretamente pelos mensageiros do Senhor. Grande parte resolveu fixar-se na Roma do Porvir, que era nada mais do que um agrupamento de cabanas humildes que havia lá. Nos primórdios de Roma, havia umas histórias maravilhosas com figuras, né, como Enéas, Réa Sílvia, Rômulo, Remo, na formação de Roma, né? Mas foram mesmo os etruscos que edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando as escolas de trabalho e levando para aí as experiências mais valiosas de outros povos. De modo que, quando Rômulo chegou à cidade, já encontrou uma cidade próspera e trabalhadora. As influências etruscas nas organizações romanas evidenciaram na alma popular devotada
então aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie. Cada família, cada lar possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no colégio de pontífices, cuja origem remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi mais para frente foi substituído pelo Pontífice Máximo, que era o chefe supremo das correntes religiosas do local, do qual os bispos romanos iriam extrair do futuro o Vaticano, o Vaticano e o papado dos tempos modernos. A família romana, cheia de tradições de generosa beleza, foi deliberada pelos gênios dilacerada pelos gênios militares e pelos seus espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava uma tendência geral de expansionismo em todos os domínios. Aí Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. A família romana e suas tradições gloriosas constituíam-se nos mais sublimes respeitos a respeito das virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante aos seus sucessores e antepassados. Então, eles tinham crenças, né? A religiosidade deles previam esse respeito às virtudes heróicas, tanto sempre das mulheres quanto dos homens. Roma assumia essas responsabilidades penosas, né, perante a justiça divina, e as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas do alto em vista de tão nefastos acontecimentos. As guerras púnicas que decorreram mediante esse período, teve várias citações dos reis etruscos dos seus feitos, né, que eles, um deles foi o Tarquínio Prisco, que foi quem urbanizou Roma, construiu Roma, né? Construiu a mais antiga rede de esgotos conhecida, que era a Cloaca Máxima. Então, teve a queda do grande império, do Fórum Romano. Então, teve um monte de história aí, né? Dados que fogem do espiritual, né? Que tem a história mesmo de Roma, né? Eu me atentei mais ao que eu entendi do espiritual deles, tá? Então, aqui diz que as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder sua construção espiritual depois de tantas conquistas. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Assim, todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos, que vieram, né, uma atividade única, registrar-se, então, nas esferas mais próximas do planeta, e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e estrelas maravilhosas, que era chegada a hora do Mestre vir, que é o Mestre Jesus, né, vir. E nessa hora, né, ele, vou até usar uma parte do texto do livro, como eu usei aqui, harmonias divinas cantavam um hino
de sublimadas esperanças no coração dos homens. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e enquanto oferecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais seria esquecido o Natal, uma noite silenciosa, uma noite santa. Então, assim, eu fiz pesquisas em cima da história mesmo de Roma, né? Que teve as guerras, ela se perde no meio das guerras, tudo, mas eu preferi me ater à parte espiritual, que era a grandiosidade da chegada de Jesus para glorificar, né, a luz no povo de Roma e do mundo, né, que vieram a se propagar para o mundo. Me corrija se eu estiver errada e se alguém quiser complementar alguma coisa, por favor. Obrigada, Paula. Alguém quer comentar alguma coisa? Gi, permita-me fazer uma colocação. Claro. Ela falou a palavra, eu estou errado. Não, nunca estará errada. Sua maneira de pensar e observar. Isso é muito importante. Não tenha medo de fazer isso. Todos nós, inclusive eu, de vez em quando, fazemos confusão com algumas colocações. Mas é importante fazê-las porque alguém vai dar um toque e vai mostrar um caminho um pouco diferente, somando com o nosso, fica um pouco melhor. Então, não se auto-julgue, por favor. Eu peço isso com o coração, viu? Não seja perfeccionista. Eu casei com perfeccionista, eu sei que é. Eu queria só fazer um comentário, né? Eu estou lendo um outro livro, Maria de Nazaré, e ele fala justamente do trabalho da espiritualidade, e algumas equipes, até antes, né, do encarne da vinda de Jesus, já trabalhando desde da vinda de Maria para a Terra e tal, e trabalhando em todas essas regiões da Judéia, Roma, desfazendo, preparando o ambiente e desfazendo, assim, muitos grupos, né, de espíritos ainda muito ligados ao mal. Então, quer dizer, a gente vê aqui, né, que apesar de todo esse trabalho do plano espiritual, quer dizer, o homem ainda falha muito, né? Imagina se o plano espiritual não estivesse por trás, trabalhando, operando, auxiliando. Fala, Carla. Dá para perceber que esperava-se, teve um empenho grande em Roma, por causa da questão da família, se esperava bastante nela depois da Grécia, né? E foi bem marcante e polêmico, e guerra, e impérios, e muitos poderes, tudo ligado a Roma, tudo ligado à Itália, a Roma mesmo. Aí a gente falha faz tempo, né? A gente tem que acelerar o passo, faz tempo. Esse livro mostra bastante, né, como a gente vem falhando. Você sabe que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, caramba, meu pai nasceu lá na Itália. Olha de onde eu venho. Minha mãe é bem brasileira, bem bugre mesmo. Mas falei, nossa, olha, a gente vai entendendo as origens da gente, vai ver onde é que nasceu o pé da gente lá. Caramba, hein? Emmanuel fala que a função né, qual o grande papel na evolução do mundo, né, da evolução desse povo nessa região, que era unificar os povos, né? Então eles começaram ali as mudanças, né, para unificar os povos numa nação só. Lógico que não conseguiram, né, porque não acabou as guerras, não acabaram os atritos, mas a principal função era isso, era unificar os povos ali. E ela teve uma grande importância, né? Roma tem um grande
um cume espiritual, né? Da Igreja Católica é sediada ali, o papado, o pontífice, e eu acho que a espiritualidade também, né, como começou ali, né, eu acho que tem uma fusão de energias ali para essa mudança, né, então foi classificado um lugar que realmente iniciou a luta contra a unificação dos povos, né? Contra não, né? A favor da unificação, né, dos povos. Obrigada, Paula. Sou eu. Estava te procurando na telinha. Então, só vou fazer um adendo, porque sou eu e a Raque, né? Mas a Raque hoje não está muito bem, então ela ia fazer toda essa primeira parte. Espero que eu faça bem, senão semana que vem ela fala de novo, tá? Mas vamos lá. Bom, a gente vai falar da vinda de Jesus, né? Então, se a gente parar um pouco para ver tudo que a gente está dizendo até agora, né? Eu acho que esse capítulo, ele deixa muito claro e deixa muito explícito todo esse trabalho que teve, tanto na espiritualidade anterior, das pessoas que encarnaram até agora, trazendo essas informações dentro da área da filosofia, né, da evolução total do homem, porque assim, logo no começo do capítulo, né, o Emmanuel coloca uma frase, e que é a última frase que ele usa também no capítulo anterior, e que eu acho que é muito importante, que ele fala assim: começa a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. E aí a gente pergunta, o plano deu certo? Não, o plano deu certo, né? Porque é uma era, ela não é nada, é como a gente vem falando toda vez, né? Nada é mágico, não acontece de uma hora para outra, né? Então, como somos todos falhos, já existe, assim, ao meu ver, toda essa expectativa de ser falho, de se readaptar, mas o plano, ele vai seguir o mesmo que ele leve milênios, mas ele é o mesmo, é que a humanidade inteira, né, possa caminhar junto. Eu, com esse capítulo, eu vi isso, tá? Bom, então ele vai falar da manjedoura, do nascimento do Cristo, vai falar do caráter que essa manjedoura tem dentro da humildade, né, da caridade, do serviço, né, que a representação do nascimento traz, né, e aí coloca, mostrando muito bem figuras que antecedem esse momento da manjedoura, que serviram como ou profetas, né, que na época eram os profetas que davam as informações, ou a Maria, até mesmo a mãe, o José, né, que ali serviu de pai de toda essa família, toda a história que teve nesse período, né, do romano, e no período dos egípcios, que não podemos esquecer que também tinha um pouco dessa história que se misturava aí. E aí depois ele vai falar do Cristo, que vai começar a crescer como criança, né? Ele também cresceu. A gente vê o Cristo lá nos 33 e esquece um pouco da história dele quando ele é criança, né? Ele também foi aprender o ofício, ele foi crescer, e dentro disso ele vai destacar o aprendizado de Jesus com os essênios, né? Mas aí a gente tem que parar um pouco e aí refletir quem são os essênios neste momento, né, em Jerusalém, nessa região que eles estavam, enfim. Ali, os essênios eram como se fossem pensadores dentro do judaísmo, os místicos dentro do judaísmo. Ou seja, eles trabalhavam a religião, mas talvez de um outro olhar, né? A mesma coisa se repete, então, talvez com Sócrates, como a Maísa tinha falado, né? Que se a gente juntar, quer dizer, todas essas pessoas estão servindo aí, e aí eu Renata, coloquei, depois vocês, por favor, me corrijam se estou errada, ou se viajei demais, mas é como se todas essas pessoas começassem a preparar esse ambiente para que esse crescimento desse menino chegasse aos 30, 33 anos, né, neste período, e ele pudesse fazer tudo o que ele tinha que fazer, tanto na parte vibracional, quanto emocional, e como também da região onde eles estavam, né? Porque estamos falando de pessoas conflitivas nós, né? Que temos aí orgulho, inveja, raiva, cobiça, né, ambição, e todo esse
e vinha uma pessoa e falar assim, bom, nós vamos transformar isso, vamos ser todo mundo, né, viver a humanidade, eu acho que ali movimentaria muita coisa. Então, era bem um preparo também de proteção ambiental, não só do Cristo, mas que ele pudesse também tirar a energia de algum lugar para poder fazer o que ele fez. Enfim, aí vamos falar do cumprimento das profecias de Israel, que é o nascimento do Cristo na manjedoura, né, dessa confluência ou local onde se acumulam, né, que eles falam das estrelas e tal, mas provavelmente que seja, e aí eu vou estender um pouco mais, né, um momento propício onde toda essa energia está confluindo para que ele nasça, para que as pessoas tenham a recepção dessa informação também, né, porque não adiantaria nada ele nascer num lugar tão conflitivo onde também não tivesse um momento para que as pessoas estivessem mais abertas, né, eu acho não dele o preparo, mas das pessoas em volta aí, né, da recepção disso. E aí que fica a grande lição, que é o trecho, o subtítulo que segue, né, que naquele momento as religiões tinham uma grande disputa, quem era a melhor religião, é a minha ou a sua, que hoje ainda em dia continua isso, né, a gente leva ainda um pouco disso e não vê que o outro é igualzinho a nós, né, a gente ama o mesmo Deus, né. Então, eu acho que essa era a grande lição que ele vinha trazendo, né? Apesar de que a gente falou, né? Eu acho que foi, quem foi que falou do Oriente? Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Bom, mas enfim, que já estava falando da reencarnação, de diversas vidas que a gente vem vindo e trazendo para cá, dos nossos problemas, das coisas que a gente traz, né? Da nossa história pregressa. Mas ele falou assim, este não era o ponto. O ponto era trazer o quê? O amor, a caridade, né? Romper com tudo isso. Então, essa seria a grande lição de trazer a verdade através do Cristo, né? E o Cristo serviria, então, aí, não só como um homem representativo, um ser, né, ou um espírito mais elevado, mas aquele que colocava a semente realmente na prática, que as pessoas somente estavam ouvindo ali no plano religioso, dentro das sinagogas ou dentro da sua própria... Porque a ideia é ter essa transformação moral do homem, né? Era fazer esse estopim do homem, por isso que eu gostei muito dessa frase, essa era, né, do homem, da transformação da humanidade, né? Bom, mas enfim, e aí que aí vem o próximo texto que ele vai falar da palavra divina, né? E a palavra divina, ela só viria depois que a gente aprendesse a sofrer pela dor, porque não estávamos preparados, o homem, por isso tantas falhas, né? Então, fechados estaríamos para que isso pudesse entrar de uma outra forma e a gente pudesse começar a transformar o ambiente que a gente estava e o planeta, né? Bom, enfim, ele segue falando disso e aí ele chega no final desse subtítulo e que eu acho, e até grifei, destaquei bastante, que eu acho que é uma frase que o Emmanuel usa muito com grande propriedade, como sempre, ele põe: a dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso, né? Porque ao invés da gente progressar pelo amor, a gente queria progressar pela ambição, né? Se a gente pensar nos romanos, eles queriam conquistar o mundo, não era conquistar, ser como humanidade, ou seja, como grupos romanos, não, eles tinham um imperador, e esse imperador era o que mandava, né? Simplesmente pela dor, pelo sangue, né? Pela perda de vidas, né? E aí, com tudo isso, então, inicia-se talvez um processo, quando Cristo vem, de plantar essa semente, né? Mesmo que ele tenha sofrido por todos nós, que é isso que ele coloca muito aqui, né? Quer dizer, ele vai e morre mostrando como a gente deveria, né, se portar, a verdade é essa, como a nossa... os nossos atos, os nossos pensamentos deveriam ser, né? Mesmo nas piores situações, né? Mesmo que isso infringisse a sua própria vida, né? Que aí eu acho que é o caso do Sócrates, né? E aí a gente vai vendo que todo mundo veio colocando, né? Que todo mundo que tinha, assim, alguma missão, talvez, um pouco maior e compreendesse essa visão, era capaz de abrir mão da sua própria vida e falar:
ou eu ensino pelo bem, ou eu não ensino, né? É mais ou menos aí, ou eu sigo esse caminho, né? E aí no final ele até põe um pequeno texto, um episódio que ele chama do Monge de Manila, que o monge foi condenado pelos espanhóis a morrer, né? E ele começa a reclamar, por que todo esse sacrifício, né? Eu não fiz nada, eu sou inocente, né? E aí vem uma pessoa e diz para ele assim, mas Jesus morreu também por todos nós, né? E aí ele olha pro que está sentenciando ali a morte dele, né? E o que ele põe ele a apertar o parafuso e diz, te perdoo e, por favor, termine o seu ato que você tem que ser feito, né? É no sentido de, esta é a minha missão, se eu fiz o que eu fiz por amor, que eu siga assim, né? E não reclame porque os outros não compreendem, né? Mas que eu compreenda que o outro ainda não chegou nessa evolução. Eu achei esse capítulo, assim, tão... É muito transformador para os próximos passos, né? Enfim, falei muito. Fiquei quietinha, vou fazer um meio longo. A internet deu uma falhada aqui, não sei se de vocês também. Deu para ouvir tudinho. Mas deu para ouvir, Então tá bom. Gi, obrigada, o meu próximo. Fale, quem falou? Não, é que o meu é o próximo, querida. Não sei se alguém vai perguntar alguma coisa. O meu é o próximo. É para seguir? Pode ir, Dri. Pode seguir. Ah, tá. Então, tá. Eu vou ser super breve, porque, assim, eu e a Sandra, nós fizemos ontem, né, e assim, a gente só vai dar realmente essa ideia central do que vem a ser o nosso capítulo, né, que é o Império Romano e seus desvios, porque tudo já foi falado sobre a vinda de Jesus brilhantemente pela Renatinha, enfim, todos os nossos colegas já falaram sobre como foi o Império Romano, os gregos, enfim, né. Então, assim, a essência desse capítulo, né, quer dizer o seguinte, que a espiritualidade, isso já foi falado até no começo, ela tinha planos, né, de unificar o orbe, unificar todas as civilizações, né, então por isso que, porque até certo ponto o Império Romano ele ia se apossando, mas ele respeitava algumas coisas, algumas crenças, né, e eles tinham muito a parte de organização, até a Sandra lembrou sobre o direito romano, que é usado até hoje, então eles tinham, assim, muito conhecimento, né, eles tinham religiosidade, como, né, a Paula falou, eles tinham o conceito de família, então era isso que a espiritualidade estava esperando que acontecesse. Mas não existe, nós temos o nosso livre-arbítrio, né, e assim, tudo na vida é causa e consequência, né, eles tiveram todo esse poder, todo esse conhecimento e realmente acabaram deturpando, foram para roubar as riquezas, eles foram através da ganância, do orgulho, e eles foram recebendo o que eles plantaram, na verdade, né? Então, eles foram atraindo para eles as energias, a espiritualidade negativa, a parte ruim de tudo isso, né? Aqui no nosso capítulo fala sobre como foi preparada a vinda de Jesus, já foi falado tudo isso, né? Mas, assim, o que para mim ficou bem, a Rê agora até finalizou, assim, até o nosso capítulo também, que era sobre, em relação à dor. Então, algumas coisas foram acontecendo, né, por isso. Então, a espiritualidade preparou ela mandou os missionários, os apóstolos, todo esse preparo, né, mas
chegou um ponto que não tinha mais o que fazer, ele começou até a usar os recursos da natureza, então o Vesúvio foi, destruiu 3 cidades, vieram catástrofes, vieram pandemias, vieram, sabe, assim, para justamente, como a Rê explicou, virar dor para ensinar o que, né, o que não foi aprendido, né, com todas as oportunidades, né? E é isso, então eles tiveram todas as oportunidades, sempre foi tentado de tudo, mas chegou num ponto, então, assim, o que sobrou hoje do Império Romano são as ruínas lá do Coliseu, para você visitar, que não é nada, o Circo Máximos do lado, onde, quer dizer, realmente o cristianismo incomodou muito, porque em apenas 21 anos, eles já estavam queimando os cristãos, porque já estavam incomodando muito com essas ideias de igualdade, ideias de amor, sabe? Então, realmente começaram a incomodar, e daí que veio, né, isso, deles estarem construindo o Coliseu, construindo isso para justamente estar acabando, né, porque realmente, porque, pense, na época não tinha internet, não tinha nada, e como cresceu em apenas 21 anos, né, é uma coisa realmente para a gente pensar, como foi o cristianismo incomodou, apesar de tudo, né? E é isso. Então, só para resumir, porque o resto foi tudo, o resto eu iria estar repetindo aqui, falar de Tibério, falar de coisas assim, que a preparação de Augusto, tudo isso já foi falado. Eu acho que até, né, esse tempo, assim, a gente pode estar, se a Sandra quiser colocar mais alguma coisa, assim, mas é só a ideia central mesmo, porque o restante desse capítulo aqui já foi brilhantemente falado pelos nossos colegas. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Sandra? Ou podemos seguir? Podemos seguir. A Adri, como sempre, é objetiva, sintética. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Obrigada, Adri. Imagina. Obrigada, meninas. Vamos lá para o 14, então.
Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão do Apocalipse, porque o Apocalipse foi muito deturpado, né? Foi compreendido de uma forma muito equivocada. E acho que tem uma palestra do Gabilan, enfim, se a gente for procurar na internet, Haroldo e tal, mas eu lembro de ter visto uma palestra do Gabilan, que ele falava, né, começa já pelo significado da palavra Apocalipse, que não significa destruição, mas significa tirar o véu, né? Então, isso muda completamente o entendimento do que é o Apocalipse. A gente sempre leu e entendeu como se estivesse falando do fim dos tempos, né? E a doutrina espírita vai mostrar um Apocalipse, não, como uma transformação, né? Como essa continuação, e a gente vai vivendo isso, né? Vivendo nesse livro a gente vai vendo, né? Essa transformação, esses fins de tempos que vão acontecendo, né? De tempos em tempos, para que a humanidade possa crescer e possa dar um novo passo. É o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Nessa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, não fim de tempo, mas sim de um conceito, de uma forma de viver, para que a gente possa se transformar e seguir. Aí, quer dizer, quantas coisas, né, que Jesus falou lá atrás que aconteceria e que João fala aqui no Apocalipse, que a gente está vendo que está acontecendo. Então, quando ele fala de dor, quando ele fala de ranger de dentes, né, a gente sabe que a gente está falando de que o Espiritismo vai trazendo isso como uma forma assim da gente entender que são as encarnações expiatórias, que enquanto a gente não se afinizar com a lei, a gente vai continuar repetindo, né, experiências, vivências e tal. Então, é importante a gente pensar nesse Apocalipse aí como uma transformação, né? E não como um fim. E para mim, eu acho que ele frisa que tem que ter sempre a lei do amor, né? Sempre baseado nas intenções na lei do amor, no não julgamento. Acho que ele fez um resumão de todos os capítulos que vieram antes. Tipo assim, a gente veio para ele estabelecer, mas tem que lembrar que tem que manter essa lei, né? Para mim, a visão geral. Que é a única lei, na verdade, né? Mas esse fechamento, acho que é o que passou nesse capítulo para mim. Uhum. Fala, Maísa. Desculpa, Alexandre. Quer falar, Alexandre? O Alexandre, desculpa. Ainda bem que nos centros espíritas isso não acontece. Ah! E olha, agora Alexandre, de ilusão também se vive, né, querido? E você me fez pensar uma coisa, né? O que acontece... você falou dos políticos, né? Às vezes o que acontece é que ali no meio você também às vezes se vê tão enroscado, né? Que se você quer ser, vamos dizer, o salvador ali, eles nem te dão chance, porque você tem que obedecer a regra, né? Diz que é muito
Muito isso. Mas então aí você tem que preferir morrer mesmo, né? Porque igual fez o Messias do que ir contra os seus ideais. É mais ou menos isso, né? Porque você não consegue simplesmente se encaixar, porque todo mundo ali tem que seguir uma regra corrupta, né? Tô falando no caso dos políticos e de tudo mais. Então, me fez pensar, será que se a gente estivesse ali na frente, a gente ia ser aquele que falasse, não, eu prefiro morrer do que, né? Assim, entre aspas, né? Do que ser... Então, mas é por isso que prefere morrer, prefere sair. E isso, é o que eu tô falando, prefere morrer a ser corrompida, porque não consegue. É, é verdade. Ô, Gi, mas a dúvida que eu tinha era o seguinte, você tava, olha, fugiu completamente do assunto que ele puxou esse lado aí e acabou fugindo. Uma vez eu vi acho que foi o Haroldo, me corrige se eu estiver errada, falando que esse apocalipse, que tudo que ele coloca aí, que João coloca, também foi de uma certa forma para colocar limite, né, na população, né, no povo ali, nos romanos, porque tudo estava muito bagunçado. Então, foi mesmo, vamos dizer, entre aspas, assustador, mesmo para tentar controlar tudo isso, né? Não sei. Como os mandamentos de Moisés também, né? Exatamente. Você queria falar alguma coisa, Adri? Você queria falar, Adri? Então, só para falar em relação a isso, que existe a nossa responsabilidade pessoal, mas principalmente existe uma responsabilidade coletiva sobre tudo isso que vai acontecendo. Então, quando a gente vai contra esses desígnios, essas coisas preparadas pela espiritualidade, a gente não responde só pelo pessoal, responde pelo coletivo, pelo mal que a gente pode estar causando. Então, por isso que até, né, a destruição de um povo, a destruição de uma cidade, enfim, dessa responsabilidade. Vamos lá para o 15? A gente tem 15 minutos, eu proponho a gente fazer o 15 e o 16. Hoje, teoricamente, a gente iria até o 17. Vamos lá? 7 minutinhos para cada capítulo. Quem quer fazer o 15? Alguém quer falar? Que leu? Quer comentar? Alguém poderia falar? O 15 fala da evolução do cristianismo, né? Fala dos compromissos romanos, dos mártires. Ninguém leu? Eu falo, Gi, só que eu vou ler, tá? Porque eu já bom, não... Ju. Tá, eu não... Olha, as forças espirituais providenciaram recursos e oportunidades materiais para Roma consolidar um Estado único. Jesus veio trazer ao homem a mensagem da verdade do amor e queria mostrar aos homens suas responsabilidades, seus deveres e como poderiam solucionar os problemas do coração. Assim, eles saberiam lidar com a liberdade e com as suas conquistas. Mas por causa da ambição, da vaidade, do ódio, tiveram que passar por provações e lutas expiatórias. E esses povos unidos pelo ódio tiveram que reparar seus erros e trabalhar pela fraternidade e pela regeneração. As ideias cristãs pregadas pelos missionários de Jesus
não foram aceitas e sofreram muitas perseguições e mortes violentas. Os sofrimentos dos cristãos foram os reflexos da vida do Cristo, que só foi entendido após milênios no futuro. Mas os seus ensinamentos tocaram os corações e a consciência dos estudiosos de alma livre e sincera. Na atividade intelectual, as pessoas cultas defendiam a filosofia cristã baseada na verdade, na justiça, na redenção e no amor. Os cristãos achavam que através do sacrifício externo, do jejum e da oração e da vida em monastérios, eles poderiam adquirir virtudes e seguir os ensinamentos de Jesus. Mas eles precisavam da convivência, das lutas regeneradoras, do sacrifício pelo próximo e do trabalho ativo. As forças espirituais, sob o comando de Jesus, queriam preparar a sociedade romana para o resgate e para a provação. E Roma foi invadida pelos bárbaros, os imperadores eram mortos assim. A cada momento eles iam sendo invadidos e iam trocando de imperador, né? E daí, um imperador que conseguiu promulgar o Edito de Milão, onde os cristãos não seriam mais perseguidos, eles não mais iam morrer, né, pela escolha de religião. Daí surge a Igreja de Roma, e onde essa igreja tinha a ambição e o imperialismo, e os bispos passavam a ter poderes junto com o Estado. E aí eles não entenderam, a Igreja de Roma não seguiu o caminho do amor e da humildade de Jesus. E daí surgem anos de amarguras e violências na civilização. Foi isso que eu tinha marcado aqui. Obrigada, Ju. Imagina. Tanto que a igreja é católica apostólica romana, e não tem mais o cristianismo, né? Ela tirou até o nome. E quanto essa igreja se equivocou, né? Vai falar aqui nesses capítulos seguintes. Vamos falar do 16? Quem? Sou eu e a Camila. Camila, você vai falar? Cadê ela? Ela escreveu aqui que está tentando configurar o celular dela. Tá. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui até ela entrar, tá bom, Camila? No capítulo anterior, ele repete mais uma vez, nesse último capítulo aí que a Ju falou, que eles falam, vamos voltar aos propósitos do livro, que é de cumpre reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina. E o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz, verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e amor, através do qual todas as almas podem ascender luminosas montanhas de sabedoria aos céus. Eu li esse pedacinho antes de fazer o 16, porque dá para, em vários momentos... O que é isso, hein? Esse era o finalzinho do capítulo 15. Em vários momentos Emmanuel fala do propósito e volta ao propósito sem entrar muito na história. E eu achei bem interessante, porque sempre ele relembra que o propósito é a nossa evolução, e o amor, e a paz. E aí, o capítulo 16, praticamente ele fala da queda. A Camila voltou. Da queda dos romanos, como eles se dividiram, e a invasão dos bárbaros. Pode continuar, Camila. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então aqui no capítulo 16, a gente vai falar sobre a queda da Igreja Romana e da invasão dos bárbaros, né? Deixa eu achar aqui. Bom, então que a gente vê um desvirtuamento, né, com o passar do tempo. O cristianismo já não tinha mais, os cristãos já não estavam mais seguindo as lições de forma fidedigna, as lições de Cristo. Eles estavam distantes daquela humildade do início, muito apegados à matéria, ao ouro,
E então eles começam a tentar fanatizar o povo para gozar de benefícios, né? As autoridades eclesiásticas compreendem que dessa forma conseguem administrar e colocar suas ideias, e se distanciando muito do propósito inicial de educar a alma das massas mesmo nos propósitos de Jesus. Gente, eu peço desculpas aqui, porque eu estava com as minhas anotações e eu não estou encontrando com elas, então estou tentando ver no livro o que eu tinha anotado, diretamente no livro. Bom, eu não estou encontrando as minhas anotações, gente, eu peço mil desculpas. Gisele, será que não dá para eu falar, começar com esse capítulo na próxima aula? Não, mas eu acho que basicamente, né, o que ele vai falar esse capítulo e que a gente vai sempre ver essa repetição constante, né, de que o tempo todo Jesus está lá no comando, que a humanidade erra e que aí encarnam novos missionários que vêm com um novo propósito de reajustar, de mostrar outros caminhos. Quer dizer, são cíclicos, né? É uma repetição. E eu me recordo desse capítulo também, que ele fala, o que eu me lembro assim, né, que ele fala da influência dos desencarnados, né, nos espirituais, se aproveitando das más tendências, dos desvirtuamentos ali ocorrentes, eles também sofrem essas obsessões coletivas que pioram o sistema de uma forma geral, né, vai desvirtuando cada vez mais. E aí eles sofrem uma expiação coletiva. Essa invasão, né, ela acaba sendo permitida como uma forma também de expiação coletiva em razão de todo esse desvirtuamento. Eu me lembro mais ou menos. Dá para a gente entender melhor agora a tal famosa lei da destruição, né? Porque de tempos em tempos acontecem tantos desastres, doenças, epidemias, essas invasões, e a gente fica se perguntando na história como o Império Romano, que era tão grande, tão poderoso e tal, e de repente acaba sendo invadido. Quer dizer, são formas, né, como aquilo que a gente já falou, quer dizer, como a gente ainda não aprendeu a evoluir pelo amor, a gente ainda precisa da dor e do sofrimento para fazer esse despertar. Então, tanto individualmente quanto coletivamente, a gente vai perceber que são os momentos, né, da história, são os momentos da nossa vida. A gente ainda precisa passar por situações dolorosas para que a gente entenda, né, que o caminho é outro. Mas, assim, independente disso, a gente percebe que sempre a gente está amparado, né? Individualmente, coletivamente, a humanidade está sempre amparada através desses espíritos missionários que encarnam ou do próprio trabalho da espiritualidade que está lá nos bastidores, que a gente muitas vezes não entende, não compreende, mas ela está lá trabalhando e atuando constantemente, né? E a gente também passa... desculpa, Carla, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia comentar também desses períodos, né, em razão de tudo isso que a Gisele falou, a gente às vezes tem esses períodos maiores de estagnação também, né, que não quer dizer necessariamente que as coisas estão regredindo, mas a gente fica um tempo parado, depurando algumas coisas, sofrendo as consequências dos nossos atos, mas que realmente o alto, a espiritualidade, eles nunca desistem, né, de nós. As oportunidades, elas continuam sempre vindo, até um determinado ponto, que se não tiver mais utilidade, aí a gente tem de novo as grandes migrações, né, que nem as migrações, no caso da Terra, também já começaram. Né, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno, ele conta já alguns processos de migração que começaram na pandemia, daqueles espíritos que já não estão mais em condições de colaborar no momento com esse lugar. Exato. Aí. Eles terminam falando do feudalismo, que dá para entender que foi uma forma de corrigir, de correção, para que o homem voltasse para a terra, voltasse para um modo mais rústico, para tentar mudar os valores de novo. É cíclico mesmo, repete, é demais. Fala, Claudete. O meu é o capítulo 17, Idade Medieval. Eu vou falar agora ou vai ficar para a próxima aula?
Tem 3 minutinhos. Não sei se todo mundo quiser fazer agora, estiver de acordo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm compromisso. A gente faz aqui a maioria. Eu acho que deveria fazer, senão vai ficar sempre fazendo. Senão vai sempre um capítulo para frente. Mas você faz de forma rápida, econômica? Econômica. Esse capítulo é sobre a Idade Medieval. Né? Daí fala sobre os mensageiros de Jesus. Daí fala muito do que foi falado hoje. É uma continuação. Fala da Igreja Católica, dos bispos, da vaidade, do poder, que eles se deslumbravam com tudo isso e que acabava desvirtuando o que era pretendido para que eles fizessem. Mas mesmo na Igreja Católica surge missionários, foram enviados missionários beneditinos que levaram os povos bárbaros, germanos, para a ideia do cristianismo. Então, mesmo dentro da católica, sempre tinha um grupo que conseguia realizar um bom trabalho. Depois teve o Império Bizantino,